Nesse instante, vamos acalmar nossos corações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais de fora, o mundo agitado, voltando o nosso bom pensamento para esse ambiente. Eu passo aqui. Aqui estamos nós, fé, amor, boa vontade, nos une nesta manhã de domingo. Vamos mentalizar o horizonte iluminante. E no meio desse horizonte iluminante, uma estrada florida. Lindas flores campestres cobrindo essa estrada. E caminhando sobre essa estrada florida, aquele ser que é por amor, pura bondade infinita. Este ser é Jesus, que caminha ao nosso encontro com suas mãos estendidas, e assim ele chama, ele convida cada um de nós. Vem, benditos de meu Pai, vem comigo habitar a verdadeira morada, a morada que eu preparei para cada um de vós, junto ao Pai Celestial. Nesta morada não existe dor, não existe lágrimas, não existe nada para malograr nossa doce alegria, porque lá Deus é quem enxuga de nossos olhos todas as lágrimas. Amigos e irmãos de ideais cristãos, o momento é hoje, agora. Rever os nossos conceitos, nossas atitudes, praticar mais o amor, a caridade, fazer o bem sem olhar a quem, e fazer por merecer esta morada tão almejada por Jesus para cada um de nós. Com os nossos corações acalentados, vamos pensar, refletir e orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com muito carinho, nosso irmão, nosso amigo, Júnior Flores. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje eu acertei, né? Não falei boa noite. Tá bem concentrado. A gente que, na verdade, agradece, né, a confiança da casa aí, para estar vindo aí novamente fazer a reflexão sobre a nossa doutrina espírita, sobre nossos ensinamentos, né? Na nossa querida doutrina espírita. E é um tema sugestivo hoje, gente, não é porque é domingo cedo, não, tá? Que é acordar. Eu sei que nós, né, domingo cedo é difícil acordar para vir, mas é um tema que a gente teve, às vezes, por inspiração, né, da espiritualidade amiga, agora no final do ano, que a gente, na verdade, lá na casa a gente não para, né, das palestras, pelo menos. Os trabalhos também a gente, acho que vai começar essa semana. Mas para a gente continua. E através da espiritualidade, da intuição, né, eles passaram para nós esse tema para a gente começar o 2026, né, como a Vivian disse. Já começar firme na doutrina, já orientando, né, a cada um de nós, para que nós podemos fazer esse acordar. Por que que eles falam isso, né? Hoje a gente sabe que existe um desenvolvimento muito grande da ciência que vem acompanhando, né? E que vem, na verdade, já trabalhando passo a passo, lado a lado com a filosofia espírita. Porque tem muitas coisas que eles estão descobrindo aí, que a gente sabe que, através de Kardec, depois de André Luiz, né, psicografia do Chico, já foram reveladas lá atrás, há mais de 100 anos, 150 anos. E hoje a ciência está descobrindo, né? Que é a questão da energia, que a gente fala, da espiritualidade. Eu acompanho bem, eu tenho bastante curiosidade nesse assunto por causa disso, né? A questão da nossa formação, né?
o que é matéria, que a gente sabe hoje que matéria é energia condensada, a ciência está provando isso, né? E que o cérebro não é o cérebro que pensa, não é? Tem alguma coisa além do cérebro, o cérebro é só um instrumento, é só uma máquina. Então é bastante interessante esse paralelo entre ciência e espiritualidade. Então o que a espiritualidade nos trouxe? Então, agora vocês estão tendo toda essa literatura espírita, toda essa questão dos livros, das psicografias, né? E agora a ciência corroborando tudo isso. O que está faltando para nós? Se a gente já tem tudo isso na mão, né? O que está faltando? A gente despertar espiritualmente. Essa que é a grande chave que a gente precisa virar. Não é verdade? Porque conhecimento a gente já tem. Ou se não tem, oportunidades tem. Está aí para a gente, né, pesquisar, ler e procurar entender. Né? A gente sabe, a gente até comenta lá na casa, a gente fala meio chateado, mas é verdade. Às vezes a gente tem irmãos lá, né, há 20, 30, 40 anos na casa, mas não conseguiu dar aquele tiquezinho ainda, né? Você entendeu? Porque a gente sabe, principalmente assim, né? A gente estava conversando ali fora com o irmão, é bem interessante, a questão das doenças, da saúde. Tem a parte espiritual, a parte física, tem, mas ela está realmente embutida dentro da parte espiritual. E quando a gente faz esse clique desse despertar, né, a gente começa a mudar a nossa vida, principalmente a questão de saúde, das doenças, isso, aquilo outro, tá? Vamos ser assim, sinceros e bem resumidamente, o que a espiritualidade fez? Nos deu um puxão de orelha, né? Falou assim, gente, quando que vocês vão acordar? Essa aqui é a realidade da nossa casa, né? Da nossa doutrina, que a gente vê hoje, às vezes, muitos movimentos espíritas, para lá, para cá, né? Aproveitando o gancho aí da Viviane, que ela falou do lar, do hospital, eu sou diretor do hospital lá em Tabapuã, diretor do lar São Vicente de Paulo. Essa é uma das maiores dificuldades que a gente vê no lar, né? Porque chegar lá na porta do lar, dar uma cesta básica, né? Ou quando a gente precisa de ajuda disso, ajuda daquilo, todo mundo ajuda. Mas o que a gente percebe que precisa lá no lar, que é o mais importante? Aquela visita, né? Ir lá ouvir aqueles... Eles ficam lá o dia inteiro, gente. Ontem eu fiquei lá o dia inteiro com eles lá, ou pelo menos a maior parte do dia, né? Só entre eles. Às vezes vai um parente visitar, né? Aí já aproveita e conversa com uma meia dúzia ali. E é muito pouco também a conscientização desses parentes para ir visitar também precisa ser trabalhada. A gente cobra muito da assistente social nossa lá. E o que é isso? Que ela falou, essa visita no lar? É esse despertar espiritual. É ir lá ver aquele idoso como um espírito que teve toda a sua vivência material, que já está chegando, né, no fim da sua experiência física, vamos dizer assim, e logo, logo vai desencarnar. Então, dá lá aquele alento espiritual, aquela conversa, aquela palavra amiga. Isso é um exemplo de despertar espiritual. Então, no caso, a casa aqui, através da Viviane, nosso amigo aqui, está de parabéns fazendo esse trabalho. Eu tenho lá o Zé Antônio, acho que o Zé Antônio vem aqui também, ele está fazendo um trabalho para mim lá, também acho que de sexta-feira, ele está indo lá no lar, porque era assim, há um ano atrás, né, tinha um pessoal lá e a gente acabou assumindo há um ano atrás. Era o pessoal da igreja lá, tal, então nós não tínhamos essa oportunidade. Agora comigo a gente está tendo. E na verdade com o espírito a gente tem, assim, pelo menos a ideia que todas, ele está aberto para todas as religiões, gente, não é só nós. Tanto que os católicos continuam indo, agora o Zé Antônio, já estou fazendo uma parceria com os evangélicos, querem ir também, para nós não tem problema nenhum, somos todos irmãos, não é verdade? Bom, vamos lá. E uma honra abrir aí o ano, né, com os trabalhos da casa aí, vamos ver se nós conseguimos hoje aproveitar um pouquinho, né, desse dia. Bom, necessário acordar. Nós temos aí, na verdade, na história, né, na nossa literatura, nas escrituras, um dos principais exemplos desse acordar espiritual, né, que a gente lê aí, quem tiver oportunidade também, no futuro aí de ler, Paulo e Estevão.
Saulo de Tarso para Paulo de Tarso é uma dos maiores exemplos de despertar espiritual que a gente tem na nossa literatura espírita, ou mesmo bíblica, né? Se a gente pegar esse livro que eu falei, ler, vocês vão entender toda a trajetória de Saulo, né? Que quando Jesus, a maioria de nós sabemos aqui, né, apareceu lá para ele, tem toda a parte simbólica, sim, sem dúvida nenhuma. Mas nesse livro psicografado de Paulo Estevão, vocês vão ver a história direitinho lá, como que aconteceu. Porque se a gente lê o livro ou vê a história, acha assim, Paulo caiu do cavalo hoje e amanhã ele já se transformou. E a gente vai ver que não é bem assim, tá? Teve todo um processo para ele ter esse despertar. Tanto que é a mesma intenção nossa, ninguém vai sair daqui desperto também para a espiritualidade. Nós vamos, né, hoje refletir um pouco para darmos início a isso. E devagarzinho a gente vai se despertando, né? Olha o que ele traz para nós também, numa das suas cartas aos Romanos, o item 11, que é o que eu trago para hoje nosso, né? Isto, versículo 11. E isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando cremos, do que quando tínhamos fé. Ou seja, aquilo que eu falei no começo, a ciência já trabalhando com essa evolução que nós temos, já é tempo já desse despertar. Por quê? Porque agora a gente já consegue raciocinar de uma forma melhor, a gente já consegue trabalhar isso de uma forma melhor. Por quê? Porque nós temos, além do ensinamento espiritual, a gente está tendo também o conhecimento físico, que é da ciência. Então hoje não dá para nós falarmos assim, nós somos ignorantes e não temos como saber disso. Nós temos, é só a questão da boa vontade, né? De procurarmos entender isso para nos melhorarmos cada vez mais, tá? Então vamos lá. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Até parece que nós estamos dormindo, né? A gente lendo assim, a grosso modo. Mas o que ele está falando, Paulo? Despertar quem está dormindo, na verdade? O espírito apegado à matéria física, tão somente. Ou seja, a gente pega a maior parte do nosso tempo, enquanto encarnados aqui na Terra, tão somente voltados para a materialidade, para as satisfações materiais, aos sentidos físicos nossos, não é? Do que de satisfazermos com os bens materiais, né? Ou com alimentação, com isso, alimentação física, né? Termos coisas boas. Mas e nós, como espíritos eternos que somos? Como é que nós estamos? Nós já acordamos para isso ou ainda nós estamos dormindo? É isso que Paulo vem nos trazer para nós. Levante-te dentre os mortos, olha lá, e o Cristo te esclarecerá, porque a gente sabe que a gente às vezes vive realmente. Gente, como é difícil fazer esse despertar, principalmente na atual circunstância da sociedade capitalista e materialista que a gente vive, tá? Porque a gente vai sair, na verdade, desse ambiente materialista para despertar para o lado espiritual. Só que o ambiente ainda, a energia da Terra que flui em volta do globo ainda é muito pesado materialmente. Então isso é muito difícil. Temos também que ter a consciência disso, tá? Porque a gente às vezes que quer às vezes dar uma melhoradinha um pouquinho, né? Ou ter uma mudança, principalmente entre a família, né? Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. Vamos supor, a gente já deixou para lá a questão da bebida alcoólica, por exemplo, das festas, do materialismo, para lá e para cá. Só que a família ainda muitos não deixaram. E às vezes criticam a gente, né? A gente tem um caso lá bem interessante, mas é uma realidade, não sei se acontece aqui. Por exemplo, lá eles querem fazer no final do ano a confraternização da casa, né? O que eu proponho? O que o outro propõe? Vamos fazer dentro da casa, vamos fazer uma janta, vamos fazer né? Aqui à noite. Não, eles não querem. Por quê? Porque você vai trazer bebida alcoólica aqui dentro do centro? Você não vai. Agora lá fora eles fazem, eles levam. Aí como eu não vou, minha esposa não vou, o outro não vai, nós somos chatos. Agora, cadê o despertar espiritual? Vocês entenderam? Gente, eu não estou criticando quem gosta, certo? Não é isso. Eu também já bebi muito, já passei minha fase, né?
Graças a Deus acordei para a vida e estamos aqui tentando fazer diferente. Então, quando Paulo traz esse esclarecimento para nós, é isso. E se nós não fizermos isso, Jesus, você acha que enquanto nós ficarmos pego as coisas materiais, nós vamos conseguir entender alguma coisa de Jesus? Gente, Jesus veio para ser pregado, e foi pregado numa cruz, não foi para salvar ninguém, não, foi para dar o exemplo. Por isso que ele veio, para nós despertarmos para a espiritualidade. E se nós não nos desapegarmos da parte física, nós não vamos conseguir entender isso direito, né? A gente vai ficar vinculado àquilo, certo? Às vezes eu dou alguns exemplos, algumas coisas, gente, que é só para a gente ter uma visão, tá? Grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. A maior verdade que tem. O que às vezes nós sentimos essa dificuldade? Porque ainda, quando ele fala aqui, adventistas, são ideias de fora, que vêm de fora, do materialismo, não da parte espiritual. E que nós ainda estamos arraigados a essas ideias. Então, vocês vejam bem, é muito forte. E ainda há um grande número de pessoas, né, que a gente sabe que traz essas ideias. Então, vocês vejam bem, é como se a gente fosse nadar contra um rio e com uma correnteza muito forte. Não é contra um rio de água parada, não. Né? Porque a grande massa ainda traz essas ideias de fora. E não do cristianismo também. E o que isso nos traz? Essa dificuldade que a gente tem em compreender, às vezes, o ensinamento que está lá no Evangelho, que está lá no Livro dos Espíritos. Essa que é a verdade, não é? E quantos de nós aqui, às vezes, sabemos que nós somos espíritos eternos, o espírito vai continuar vivo. E o tanto que às vezes nós sofremos pelo desencarne daquele nosso ente querido. Mesmo sendo conhecimento que ele só deixou as vestes físicas, mas que ele continua vivo. Às vezes ao nosso lado. E nós não conseguimos compreender ainda. Por quê? Porque não houve esse despertar. Não é? Eu não sei se todo mundo aqui, acho que muito poucos trabalham na reunião mediúnica. A reunião mediúnica é um exemplo disso, de conversar com os espíritos lá dentro. Isso eu acho assim, é uma das provas que a espiritualidade nos traz, né? Ensinamentos também para nós, para a gente reconhecer esse lado espiritual, não é? Vamos supor, um exemplo muito claro que a gente vê lá, né? E nas cartas, assim, do pessoal, que é a questão do filho que escreve as cartas para a mãe, ou seja, aquilo é para dizer assim, mãe, eu estou aqui, eu não morri, eu só perdi minhas vestes físicas. Não é? Então, vamos ficar tristes? Vamos, sem dúvida, vamos ficar chateados, vai passar por um período de luto, sem dúvida nenhuma, mas isso vai passar. Por quê? Porque lá onde eles estão é a nossa verdadeira vida. E a única certeza que nós temos é que nós vamos para lá também. Então nós vamos ficar ainda dormindo nessa condição material até quando? Não é? E nessa situação que a gente fica, às vezes, a gente não consegue compreender os ensinamentos do Cristo direito. E se a gente não consegue compreender, como é que a gente vai aplicar? Então, é pior ainda. Não é? A gente não conseguiu entender como é que se aplica. Porque quando a gente entende, já é difícil fazer a aplicação. Né? Que é aquela história que a gente fala, né? Da resignação, deixar as nossas vontades, nossas coisas em benefício do próximo. A gente entende isso, mas e para pôr em prática isso? Não é difícil? A gente sabe que é difícil, mas devagarzinho a gente vai entendendo, compreendendo, né? E vai se melhorando. Vamos dando um passinho a mais para esse despertar espiritual. Alguns encontram, também é outra que Paulo nos traz, gente. Na verdade, alguns tópicos aqui é do livro Pão Nosso, tá? Depois, se vocês quiserem ler lá, daquele livro Pão Nosso, o capítulo 68, tá? Psicografia de Chico, ditado por Emmanuel. Alguns encontram obscuridade nos textos, outros perseveram nas questões, pequenas questões literárias. Realmente é verdade. Quantos a gente não vê nos estudos, às vezes preso, e não consegue ver a parte espiritual ali nos ensinamentos? Não é? A gente fica preso à letra,
ao que está escrito ali. Aí o que acontece? Inquietam-nos, protestam e rejeitam o pão divino, que é o ensinamento da espiritualidade, pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na Terra. Ou seja, ficamos presos ao corpo físico, que necessitamos para estar encarnado aqui na Terra. Porque a partir do momento que nós não necessitarmos mais do corpo físico, a gente volta para o plano espiritual. Então o que a gente faz? A gente prefere a satisfação do corpo físico, não é? Através de aproveitar ao máximo possível que nós pudermos de sensações físicas, não é? De passear, de comer, Gente, vamos ser sinceros, a maior verdade que existe é aquela história, o ser humano passa a vida inteira correndo atrás, perdendo a saúde, correndo atrás do dinheiro e depois perde todo o dinheiro tentando recuperar a saúde do corpo físico e não consegue. Não é uma verdade isso? Por que isso? Porque deixamos a nossa essência, o principal de lado, que é a nossa parte espiritual. Essa é uma verdade. E eu posso falar assim, de uma forma um pouco mais convicção, porque já faz 12 anos que eu estou lá no hospital. Vocês precisavam acompanhar, que às vezes a gente vai no hospital com um parente, fica ali algumas horas, alguns dias, fica lá um mês para vocês verem. O quanto que nós poderíamos evitar de doenças. Saúde pública no Brasil está um caos. Não tem mais o que fazer. Eu não sei. Eu ainda falei lá, comentei lá semana, eu não sei como nós estamos ainda de porta aberta. Que agora tá um problema sério lá. O fim de ano, principalmente fim de ano, que a prefeitura vai se apertando, sem dinheiro, aí não tem remédio nenhum no posto. Eu acho que aqui deve ser a mesma coisa. Então o que eles fazem? Eles não vão no posto até 6 horas da tarde, eles esperam fechar o posto de saúde para depois migrarem tudo para o hospital. Vocês imaginam a nossa situação do fim do ano. Como é que foi? Mas por que isso? Porque falta essa conscientização espiritual das pessoas, né? Para a gente deixar um pouquinho essa questão dos gozos materiais, né? Tanto que se nós vamos continuar vivendo depois no plano espiritual, com amor, com alegria, com felicidade, então por que não buscar isso na parte espiritual e não física, não é? Então é esse despertar que eles trazem para nós, que a espiritualidade quer nos trazer, né? Para a gente refletir realmente. Isso é muito importante, gente, mas muito. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre, porque permanecem dormindo vítimas de paralisia de faculdades superiores. É uma verdade. Muitos de nós nem conseguimos perceber isso. Não conseguimos. Somos levados pela correnteza e não percebemos. Não é verdade? E aí passamos o quê? Aí, veja bem, é aquela história que eu falo, né? Que eu comento às vezes lá na casa. Aí a gente vive a vida inteira achando que não vai morrer, que não vai desencarnar. Aí desencarna. Aí chega lá, e dentro da casa espírita, né? Aí chega lá, quer ser socorrido por fulano, por ciclano, não sei o quê. Aí chega lá, vem um socorrer e fala assim, não, mas ó, você esteve lá assim, assim, assim. Aí a pessoa, o espírito vira e fala assim, ah, então era verdade tudo aquilo que eu... Gente, vamos ser sinceros, né? Eu sei que é difícil, não é fácil. A gente, que nem Kardec disse, né? Melhor você não acreditar em 9 verdades do que acreditar numa mentira. Sem dúvida nenhuma, mas precisamos estudar para isso. Para não sermos vítima, né? Da nossa estagnação referente à nossa iluminação, à nossa evolução espiritual, né? O que são essas faculdades superiores? É essa evolução espiritual nossa, né? A gente, às vezes, eu me coloco nessa situação, idolatra Chico Xavier, né? Madre Teresa de Calcutá, tá, mas são espíritos que já têm essas faculdades superiores. E o nosso objetivo é ser igual a eles. E não tão somente idolatrá-los. Não está errado em idolatrar. Ah, eu idolatro o Chico, mas por que você não faz o que o Chico faz, então? Não é? Essa que é a verdadeira questão. Esse que é o despertar, o acordar para a vida espiritual, né? Às vezes a gente fica muito chateado também,
que as pessoas estão ali, batendo. Quando eu, ano passado, que eu assumi lá, nós estamos na casa espírita lá, mais ou menos, gente, não quero criticar, só quero dar o exemplo, tá? Que é o que acontece. Em 10, 12, vamos pôr assim, vamos pegar quem se dispõe lá e fazer um trabalho que nem eu faço lá no lar. É 3, 4. Aí tem amiga nossa lá que vai lá, tá sempre passando tratamento, sempre passando no pasto do dia. Até falei para ela, falei, filha, mas você tá aqui no lar, na casa, aprendendo, faz mais de ano, acho que uns 10 ou 20 anos. Você não sai do tratamento? Meu Deus do céu. Ah, Júnior, mas você é muito chato falar isso. Não é chato, é um fato. Eu não estou criticando ela, eu estou mostrando para ela o fato. Não é? O que quer dizer isso? Falta o despertar. Ela acha que é só o corpo físico. É só o fato de vir no lar, no centro lá, na casa de segunda, de terça, de quarta, de domingo cedo na sopa e tal, que ela vai melhorar. Tá, mas e a parte espiritual dela? Ela não conseguiu despertar, não conseguiu melhorar. E isso é que a espiritualidade está nos cobrando. É uma verdade. Sei que é duro falar, é difícil, às vezes até, né? Fico aqui mentalmente discutindo com eles, mas eles falam, não, você tem que falar. Um amigo meu uma vez na casa falou, eles chegaram perto de mim e falaram para mim falar isso. Diz que ele falou assim para eles, mas se já não vem ninguém na casa, se eu falar não vem mais ninguém, nós vamos ficar sozinhos. Não interessa, ele falou, mas você tem que falar. Então, gente, para nós, às vezes que está nesse meio, né, às vezes trazendo essas reflexões para vocês imaginam a nossa pressão, a nossa dificuldade, mas é para o bem de cada um de nós, tá? É para o bem de cada um de nós. Aproveitando novamente a fala, que tudo faz parte, né? Nada é por acaso. Nosso irmão falou da doença. É a mesma coisa, a doença vem para quê? Para ver se dá esse despertar em nós. Falar assim, puxa vida, eu fiquei doente, quer dizer, olha, o corpo físico, né, não é nada. Não é? É bem interessante quando a gente começa a refletir, né, sobre esses ensinamentos. E a gente vai aprendendo cada vez mais. Na maioria das ocasiões, isso é uma parte bem interessante também, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-se por cenas sagradas dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. Ou seja, o coração não adere aos ensinamentos, dormitando, amortecido, incapaz de analisar e compreender. E aqui tem 2 exemplos que eu trago para vocês, né? Que eu até anotei. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, não é? A gente acha legal vir aqui, ouvir as palavras bonitas, palestra, o palestrante vem, dá aquela coisa, né? Ou pegamos um livro, Violetas na Janela, não sei quem leu. Se quem leu Violetas na Janela, dá vontade até de desencarnar, não é? Só que o que eles falam aí para nós? Que eles estão nos dando um toque. Mas depressa relegadas ao esquecimento. Aí amanhã, alguém refletiu amanhã ou parou sobre o livro que leu, sobre a palestra que ouviu, sobre aquele fato? Não. A memória nossa é curta. Já esquecemos, não é? E é bastante interessante isso quando eu comecei a ler um livro, fazer um estudo lá, e realmente eu comecei a perceber o que eu faço agora. Eu leio o livro, daí no outro dia eu começo a refletir sobre aquele assunto, porque não me deixa esquecer. E é naquele dia que eu aprendo, e não no dia que eu li. Essa aqui é a verdade. Porque a gente tem esse costume, né? A gente vê ali a Jesus Cristo fez um milagre, ou fulano de tal fez um milagre, né? Esse ano até eu fiquei muito triste, mas depois, né, a gente lendo, eu não conhecia a história ainda de João de Deus. Tem um documentário na internet lá, não sei que vocês vê lá, né? E a gente fica muito chateado, por quê? Porque a gente percebe, por exemplo, que ele tinha um potencial muito grande, mas que ele não soube usar. Não houve esse despertar nele, né? E é o que acontece com a gente. Às vezes a gente tem um potencial aqui que está tendo a oportunidade de ter o conhecimento, de fazer a leitura, de estar dentro da doutrina, mas no dia seguinte a gente esquece e não conseguimos colocar em prática. Por quê? Porque o coração ainda,
ele não está conseguindo absorver aquilo ali, né? A gente está um pouco ainda com o coração endurecido. Essa aqui é realmente a verdade. E se a gente continuando dessa forma, como é que a gente vai compreender e colocar em prática? Tá? Gente, eu não tenho receita de bolo, não adianta me perguntar para mim como a gente faz isso, é de cada um, tá? É de cada um. Às vezes a vida traz circunstâncias para nós que a gente tem que passar por aquilo para poder amolecer um pouco o coração. Essa aqui é a verdade. Eu tenho um exemplo na minha vida, que depois que eu andei na doutrina espírita, eu percebi. Eu faço parte da assistência social lá em Tabapuã há muitos anos. E há uns 20 anos atrás, tinha um asilo lá, um lar, que o cara, na verdade, abriu uma casa lá e colocou uma meia dúzia de idosos lá e falou que falava que tomava conta. Dava vergonha de ver. O que aconteceu? A gente, como, né, na frente lá, precisou ir lá, conversar, tentar mudar e não conseguiram mudar, precisamos fechar. Beleza. Durante uns 6 meses, um ano, o processo correu lá, fechou. Passou-se mais 2 anos, esse outro lar, numa outra situação difícil, e veio para mim também. Só que aí eu já tinha um pouco desse conhecimento espírita, eu já tinha melhorado um pouquinho, vamos dizer assim. Aí eu falei assim, não, peraí, em vez de eu ir lá agora atrapalhar para fechar, eu vou tentar ajudar para ver se a gente continua com ele aberto. Vocês viram como é que é diferente? E é o que aconteceu hoje, o que a espiritualidade fez comigo? Não, então agora você fechou aqui lá, agora você vai tomar conta desse aqui. E aí? Não é? Então a vida é essa, só que eu precisei passar por aquilo lá primeiro, né? Para depois abrir os olhos aqui, amadurecer o coração para assumir a tal responsabilidade ali. Não é? Então, é isso que a gente precisa fazer. Amolecer esse coração e tentar entender a situação da maneira espiritual, da forma espiritual. Por que aquela situação está querendo me dizer o quê espiritualmente? Aquela doença está querendo trazer o quê para mim espiritualmente? Não é? É bem interessante. E quando a gente passa a refletir de uma forma mais assim, vamos dizer assim, mais concreta, né, com o coração mesmo, vocês vão ver que a gente começa a mudar, na verdade, até o modo de ver a vida, né? Olha lá, a criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja. O que nós estamos fazendo? O que nós desejamos para 2026? Não é? A Viviane aqui já passou umas metas aqui que a casa tem. É isso que nós estamos, né? O que nós queremos fazer na nossa vida? A que propósitos atende e a que finalidades se destinam? Então, qual que é o nosso objetivo de vida? Né? Encarnar, aproveitar, que nem eu disse, né, no início, aproveitar o máximo possível, desfrutar das coisas materiais durante a nossa vida e no fim da vida esperar o corpo inerte ali às vezes, né, numa situação muito deplorável da idade, a vida terminar. Qual que é a nossa finalidade? E a parte espiritual? E ele continua, faz indispensável examinar-se, olha lá, nós, né, olharmos para dentro de nós, autoanálise, emergir da animalidade, ou seja, sair desse instinto animal que a gente tem, de viver como um animal, só comer, beber, trabalhar, fazer as necessidades básicas e pronto. Não, não é isso, gente. O animal que é irracional, tudo bem, ele está no grau de evolução dele, mas nós já passamos dessa fase, né? E erguer-se para senhorear o próprio caminho. Ou seja, nós somos donos da nossa própria vida. A gente sabe que a gente vive em família, sem dúvida nenhuma, esposo, marido, né, filhos, pai, mãe, só que nós somos espíritos individuais. Nós precisamos tomar conta da nossa vida e não deixarmos que o fluxo leve nós, não é? Porque, gente, vamos ser sinceros, ninguém paga a dívida de ninguém. E ninguém tem merecimento, pega o merecimento emprestado do outro. Não, vem cá, senhor, ó, aquele lá tem merecimento, empresta um pouquinho para mim, depois eu pago ele lá. Não, na vida espiritual não tem isso. Na vida espiritual o merecimento é nosso.
E a dívida é nossa. Nós precisamos arcar com isso. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos dizer assim, ó, é a minha vida. Eu quero mudar. Eu quero me despertar. Não é? A minha esposa, quando entrei no centro espírita, já tinha uma certa tendência. Depois, com a minha esposa, ela no começo tinha um pouco mais de afinco, né? Nessa questão de saúde, ser saudável, isso, aquilo. E eu fui aprendendo com ela, porque eu praticamente tinha uma vida, ela tinha outra. Aí depois eu fui me adequando a dela. Por quê? Porque a vida é dela e a minha é minha, não é? O que acontece na maioria dos casos aqui? O homem não sai, não bebe, não vai no bar, não se envenena, e a mulher está lá em casa, quietinha, cuidando da saúde dela, porque a vida é dela, e é do outro, se ele quer isso, paciência. Não é? Agora, que a gente, principalmente a mãe fala, né? Meu filho se perdeu por causa da companhia, das companhias. Peraí, então ele não é dono da vida dele? Ele tem que seguir aquelas companhias? Se aquele grupo não serve para mim, gente, infelizmente a amizade é a mesma. Mas vocês seguem o caminho de vocês e eu vou seguir o meu. Por isso que eu disse no começo, a gente traz essa reflexão e sabe que não é fácil, isso não vai acontecer de hoje para amanhã. E eu sou a prova viva disso, que eu já passei com amigos, um familiar, só pelo fato de não fazer injeção de carne vermelha, por exemplo. Certo? Ou de quando eu não quis beber mais, falei, gente, não vou beber mais, não vou em festa, não quero ir em festa, porque em festa tem toda aquela energia que eu já consigo perceber. Nossa, é porque você é chato, porque você é isso, porque... Nossa senhora, vocês não têm noção. Então, eu posso dizer para vocês que é muito difícil, mas também é muito gratificante. Eu, às vezes, vejo meus amigos hoje, com 50 anos de idade, que eu tenho hoje, ser sincero para vocês, e a gente vê os nossos amigos ainda nessa situação. A gente fica com dó, com pena, mas a gente respeita. Por quê? Porque eles estão no momento deles. Agora, eu sou meu senhor da minha vida. Eu não vou mais acompanhá-los. Mas a amizade é a mesma. Sempre que eles precisam de mim ou eu preciso deles, a gente conversa. Um vai na casa do outro, sem problema nenhum. Tá? E vou falar uma coisa para vocês. Nós já estamos lá, acho que umas 3 ou 4 famílias lá de amigos, que a gente já está nessa situação também. A gente se reúne, às vezes, faz janta, faz almoço, não tem uma garrafa de bebida alcoólica a mais. E quem quiser, às vezes, levar uma, já se sente constrangido. Então, para vocês verem como que a gente pode mudar nós e o ambiente que a gente vive. Essa que é a realidade, né? Não é fácil, gente, mas... Júnior, vamos acordar amanhã, despertar amanhã? Não, não vamos. Vamos mudar tudo amanhã? Não vamos, né? Aqui ele traz, né, o que a gente vê, às vezes, em outras filosofias religiosas, em outras religiões, né? Grandes massas supostamente religiosas vêm sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia. Quais fileiras de sonâmbulos inconscientes, ou seja, aqueles todos que estão ainda dormindo, né? Estão naquele sono profundo, que não quer raciocinar, que não quer pensar, então ele segue o fluxo. É muito triste ver isso, né? Às vezes a gente recebe espíritos lá que fizeram parte nessa encarnação da igreja, principalmente dos evangélicos, né? Que eles estão numa situação muito complicada, porque eles relatam para a gente o seguinte, que eles tinham aquela imaginação do que seria a religião, né? O que seria Deus. E quando ao desencarne, chega lá, eles verem que não é nada daquilo. E aqueles fiéis também, que já desencarnaram, ou que às vezes estão, diz que a pressão na cabeça deles é muito grande, ou seja, porque aí eles conseguem ver que foram enganados. Olha que responsabilidade desse pessoal, que levam essas massas de pessoas aí, que a gente vê as igrejas lotadas, né? Com milagres, eles falam lá dentro, ou inventam, ou sei lá o que é que seja. É bem triste isso. Fala-se em Deus, lá, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Parece que o pastor tem, assim, é um secretário executivo direto do homem, né? Não parece? Não, você falando comigo, você está falando com ele. Gente, é triste isso. Triste isso. Ninguém precisa de ninguém para falar com Deus. A gente mesmo pode falar com Jesus. Se a gente precisar usar
um interlocutor ou uma pessoa que às vezes a gente fala assim, mas eu não sou merecedor de falar direto com Deus. Tá bom, eu concordo também, eu acho que eu também não sou. Então o que eu faço? Eu vou em Jesus. Ele é meu mediador, meu interlocutor. Não é o Júnior aqui palestrante, não é a casa aqui, não somos todos imperfeitos, ainda estamos trabalhando para melhorarmos. Nós vamos, vamos direto com Jesus, ou quem tem um pouquinho mais de evolução, vamos falar direto com Deus, não tem problema nenhum. Mas é triste a gente ver, e realmente é uma reflexão que Emmanuel nos traz, que aí a gente lendo, a gente começa a refletir e ver lá na frente, puxa vida, já pensou? Nós mesmos da casa, gente, quando ele fala dessas massas, a gente sabe que tem centros espíritos muito grandes, Rio Preto, Catanduva. Já pensou a responsabilidade do trabalho dessa casa em conduzir essas pessoas para a fé espiritual, para Deus? É muito grande. Muito grande. Reunião agora no fim do ano, eu falei para eles lá no centro, gente, quem for fazer palestra, pelo amor de Deus, estuda. Estuda para não ir lá na frente, para não ficar falando, coisa fiada, falando da própria vida. Não, vamos estudar, vamos tentar passar para as pessoas. Por quê? Porque a responsabilidade é muito grande. Não é? Bom, vamos lá que está acabando, gente. Aí, vem. Sacudidas pela corrente. Aí é que eu falo. Incessante do rio da vida. Aí é os problemas, gente? Aí eles vêm para dar uma sacudida de nós. Rolam no turbilhão dos acontecimentos, enseguecidas, obcecadas, dormentes e semi-mortas, até que despertem. Qual que é a maior situação que a gente tem para se despertar, espiritualmente falando? A dor. Ela é o maior professor no ensinamento espírita que existe, é a dor. E quando a gente dói, quando está doente, o que a gente faz? A gente procura o evangelho, a gente procura rezar, fazer oração, pedir para a espiritualidade amiga. Agora, quando você está numa festa, está tudo bonitinho lá, tudo tranquilo, sem dor, sem nada, alguém lembra? Gente, nós somos assim, é da nossa cultura. É isso que nós precisamos ir mudando e despertando desse lado espiritual nosso. E se levantem através do esforço pessoal a fim de que o Cristo os esclareça. Ou seja, primeiro vem a dor, vem a dificuldade. Só que nós precisamos nos levantarmos pelo nosso próprio esforço. A gente conversa com um amigo, a gente vem aqui na casa, ouve as palestras, toma o passo, faz o tratamento. Sem dúvida nenhuma. É uma ajuda que a gente faz isso, para as pessoas, mas nós precisamos através do nosso próprio esforço pessoal. É aquela questão do merecimento que eu disse. Porque se eu não tiver o esforço pessoal, gente, eu posso ficar a vida inteira vindo na casa. Não vai adiantar. Eu fui lá naquele centro, tomei passe durante um ano, o centro lá é fraco, o passe lá é fraco. Tá, mas e o meu esforço pessoal? O que eu fiz para isso? Nada. Vai ficar só a cargo da casa? Ou vai ficar só a cargo da benzedeira, da Umbanda? Não tem jeito da igreja evangélica? Não tem. Da espiritualidade, gente, nós temos, cada um de nós, temos o nosso espírito, que a gente chama de anjo da guarda, outros chamam, de estar do nosso lado. O que acontece? Se nós nos propormos a lá no nosso lado pessoal, nosso esforço pessoal, tá? Se nós se propomos a isso, eles vão estar do nosso lado. Isso a espiritualidade traz a todo momento para, acho que em vários lugares. O que acontece? Vamos imaginar, eles estão do nosso lado aqui querendo o nosso bem. Agora você não quer o seu bem. Ele vai sumir e vai embora? Não, o que ele faz? Ele se afasta, deixa você passar por aquele turbilhão da vida, para você ver se você aprende um pouquinho, alguma coisinha, para tentar lá na frente querer se levantar e se melhorar pessoalmente. Aí o que eles fazem? Opa, peraí, parece que ele tomou um esfrega lá, vamos dizer assim, a grosso modo. E agora ele quer se melhorar. Aí eles voltam de novo. Não é difícil. Vamos trazer para o nosso lado físico. Como é que a gente ajuda alguém que não quer se ajudar? Não é verdade? Ele não faz esforço nenhum para se melhorar. Como é que você vai lá e pegar você e fazer por ele?
Vocês imaginam uma parte espiritual. Se nós não temos essa parte espiritual, que a gente quer realmente ter esse esforço, essa melhora, essa evolução, como é que a espiritualidade vai chegar até nós para nos ajudar? É uma coisa assim, lógica, né, gente? Que dá coerência, tá? Bom, vamos lá, acho que das cartas eu já falei. E por fim, que o Livro dos Espíritos nos traz, né? De tudo que nós falamos, resume-se nessa palavrinha, abnegação, né? Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? É aquilo que eu falei, os sentidos, né? Os 5 sentidos nossos que nós temos fisicamente. Como é que nós fazemos para combater isso e começarmos a despertar espiritualmente? A abnegação. O que é a abnegação, né? É aquele sentimento de altruísmo que a gente fala, de colocar o nosso irmão, o nosso próximo, né? Nós nos colocar no lugar dele, né? Superar o egoísmo em benefício de uma outra pessoa. A gente às vezes vai deixar de fazer uma coisa pra gente, para socorrer um irmão nosso. Depois, na hora que der tempo, a gente faz. Renunciar à própria vontade, sacrifício dos próprios desejos. O que a gente faz hoje? O que mais tem é briga para satisfazer os nossos próprios desejos. É o que mais a gente vê. Não é? Então é isso, gente. Essa é a reflexão hoje do dia que eu queria trazer para vocês, né? Aí, e que a gente possa, assim, como eu pensei também, a gente sabe que é difícil, que é isso, parece que a espiritualidade vem puxar nossas orelhas e tal, mas não levar para esse caminho. E levarmos sim para quê? Para os ensinamentos que eles falam, olhar para dentro da gente, ver o que a gente quer para a nossa vida, né? O que a gente se propõe. Vamos dizer para 2026, não, eu já vou um pouco mais profundo. O que nós nos propomos em fazer nessa vida para nós podermos termos um desencarne, uma passagem para o plano espiritual melhor? Esse é realmente o significado do despertar espiritual, porque nós vamos fazer a passagem. Ou alguém aqui tem alguma dúvida disso? É a única certeza que nós temos é isso na nossa vida. Nós vamos fazer a passagem, vamos para o plano espiritual, certo? E como nós vamos fazer isso? Como nós estamos nos comportando para fazer isso, tá? Gente, eu falei até um pouquinho mais hoje, né? Mas agradeço novamente aí a paciência de vocês, a oportunidade da casa, e que a gente possa aí estar em 2016 juntos aí novamente daqui mais alguns dias, tá bom? Que nós possamos levar essa reflexão dentro do nosso coração para casa e passarmos para os nossos familiares, para os nossos entes queridos, né? Que aí a gente vai conseguindo fluir melhor, né? O ambiente em casa, o ambiente no trabalho, vocês vão ver, devagarzinho as coisas vão mudando, tá bom? Vamos para a oração, para a prece? Então vamos lá. Vamos então agora, meus irmãos, deixar nossos pensamentos do dia a dia de lado, nos concentrando aqui na reflexão, nesses assuntos que a espiritualidade amiga nos traz, rogando sempre aos mentores espirituais da casa, pois sabemos que desde o momento que adentramos aqui as portas, já estamos sendo recebidos e acolhidos com esses fluidos magnéticos, essas energias salutares, e que nós possamos também, em contrapartida, abrir nosso coração, nossa mente, para estar recebendo todas essas energias, Senhor. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros, coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor a que nos confiastes. Que por onde passemos a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora.
Se não possuímos ainda bens positivos que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam. Que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinasse sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a tua bondade, misericórdia e justa se faça em nós, para nós, hoje e sempre, onde estivermos. Que assim seja.